Sabe o que eu acho engraçado? É, quem compra luta de entretenimento como a melhor coisa que tem, que é a de ringue, MMA e tudo, o cara tem uma determinada inocência que ele acha que só a porrada grossa ali é que é verdade. O resto é lixo, o resto não tem utilidade, é coisa ultrapassada, é fantasia, é falácia, tudo isso, né? Só que as dicas que eu dou dentro do Karatê, sobre ensinamentos, né, que existem de técnicas do Karatê, só que são poucos exploradas, né, ao longo das décadas, em virtude do foco no Karatê esportivo, mesmo o mais forte dos campeonatos de Karatê, é soco e chute, né? Nada assim aplicado a curta distância. Mas essas técnicas que eu mostro, elas não são segredos para quem estuda a fundo, né? E mesmo essas pessoas sabendo que existem essas técnicas, ninguém nunca se manifestou para explicar, olha, luta de ringue, ela acontece porque não tem esse tipo de aplicação. Você em momento nenhum, do Vale Tudo para cá, pôde observar alguém de uma maneira lúcida afirmar que, olha, isso só é possível acontecer, tanta luta no chão o tempo todo, tanta luta agarrada, só o boxe fluindo e tal, né? Todo mundo explorando só aquilo, colocando aquilo, exaltando como a melhor coisa, ridicularizando técnicas orientais, modos de defesa, gestuais dessas artes marciais como o karatê, etc. Você não vê, né, a pessoa explicando que isso é possível porque existem aspectos das artes marciais que são para encurtar a situação, para acabar logo com a situação, que não foram empregadas no aspecto competitivo ao longo dos anos. Então sim, as pessoas formaram-se em faixas pretas, executando kata, ou seja, as posições e as técnicas ali pré-concebidas, e aprenderam a chutar e socar, no máximo uma quedinha aqui, outra ali. E nessa não é explicado que faz a diferença você saber o que fazer diante de situações de tentativa de agarre. Faz a diferença, não vai decidir uma luta, você tem que saber lidar com aquilo, você tem que ter uma versatilidade para entender como lidar com aquilo. Mas ao mesmo tempo, não há uma dependência dentro do nível que criaram, né, para poder vender essa ou aquela arte marcial, para poderem vender aquilo como a melhor coisa do mundo. É disso que eu falo. Essa falta de compreensão e, de uma certa forma, uma divulgação honesta que eu sinto falta, sabe? Sinto falta porque prejudica artes marciais, faz com que pessoas sejam provocadas dentro dos seus trabalhos. Eu não estou passando por isso, mas eu não passo por quê? Porque o trabalho, ele atinge o universo do karatê, ele circula ali. Se ele atinge o patamar, por exemplo, do trabalho lá do rapaz do ninjutsu, vai dar no mesmo. A situação vai ser a mesma. Vão começar a me perturbar, dizendo, isso aí não funciona, isso é uma falácia, é sempre a mesma coisa. Entende? Então caminharam muito bem, inclusive, né, pela luta de solo, o jiu-jitsu se propagou, se fortaleceu. O jiu-jitsu inteligente de hoje já não é o jiu-jitsu da década de 90, houve sim evolução, né? Sobre alguns aspectos, né, das manobras no solo e tal. Teve gente que foi se formar em Aikido, teve gente que foi fazer não só o Muay Thai, que é o de praxe, para quem gosta de jiu-jitsu, MMA, boxe, aquela coisa toda, mas foi estudar também karatê, né, e assim por diante. Tem gente que está aí, né, treinando paralelamente, a faixa preta de jiu-jitsu está treinando karatê. Então não há uma guerra declarada de quem pratica jiu-jitsu perante as artes tradicionais, mas há um preconceito. Então esse preconceito às vezes atrapalha, não exclusivamente o meu trabalho, atrapalha também o desinteresse aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, terra do jiu-jitsu brasileiro, capital, né, talvez. Aqui atrapalha bem mais, né? Tem um professor que é muito mais autônomo, que tem sua ligação com a federação, mas é muito mais autônomo do que estar ali em grupo, estar ali ligado a várias federações. Não é isso. Tenho ligações, volta e meia com alguma federação, mas eu prefiro trabalhar, né, e ter uma autonomia para trabalhar de uma maneira individual. Eu não acredito em ficar treinando, estudando para campeonato, alunos para isso, estudando regras competitivas, para regras de arbitragem. Não saem disso as federações de karatê. E para mim não é a mesma coisa você ser um campeão de karatê, né? Hoje em dia, dentro dos moldes de hoje em dia, você não está preparado para outras artes. Portanto, sim, precisa de um desabafo, precisa
de argumentações contrárias, né? Precisa de esclarecimentos, porque tem gente que já nasceu com esse discurso de que karatê não presta, é só para filme, né? E tem todo um desenvolvimento por trás desse preconceito, dessa fala, dessa mentalidade e das falhas de alguns profissionais, ou até de muitos profissionais, não só do karatê como de outras artes, que perderam para o Muay Thai, para o Jiu-Jitsu e assim por diante. Para tudo tem explicação. Agora, hoje em dia a gente vive outra época, então eu acho que cabe às pessoas estarem mais abertas, né, a entender e a perceber a riqueza que tem uma arte como o karatê, entendeu? E basta de preconceito, basta de provocações na página de pessoas que têm seus respectivos trabalhos, né?